Percebi o silêncio primeiro. Sem TV ligada, sem som da voz dela na cozinha. Apenas o arrastar abafado de um zíper sendo fechado. Segui aquele som como se fosse um fio e encontrei a mala aberta, meio cheia de roupas dobradas. Por um instante fiquei apenas parado, absorvendo a cena. Ela não me ouviu de imediato, então continuou, tirando camisas das gavetas, deslizando os sapatos para o bolso lateral. Era mecânico, ensaiado, como se tivesse praticado essa saída muito antes de eu entrar pela porta. Quando finalmente me viu, seu rosto empalideceu, mas só por um segundo. Depois se recompôs. Você chegou cedo. A voz era plana, ensaiada também. Não respondi de imediato. Em vez disso, deixei meu olhar pousar na mala e depois voltar para ela. Um simples cruzar de olhares foi suficiente para confirmar tudo o que eu não queria acreditar. Meu nome é Thomas. Tenho 51 anos. Trabalho na Dalston Engineering há 18 anos. Esse emprego me sustentou em prazos, expansões, crises, e agora, ao que parece, no fim do meu casamento. Ela tentou de novo. Eu não queria que você descobrisse assim. Permaneci em silêncio, a mente firme mesmo com um aperto no peito. Você ia embora enquanto eu estava no trabalho, disse por fim. Não era uma pergunta, apenas a verdade exposta. Os olhos dela vacilaram. É melhor assim. Mais limpo. Mais limpo para quem? Ela suspirou, como se minha calma fosse um incômodo. Para nós dois. Você vai seguir em frente. Sempre se enterra no trabalho mesmo. Não precisa de mim te atrasando. As palavras queriam soar práticas, mas havia uma ponta cortante por baixo, como se esperasse que eu explodisse, que desse a ela uma cena para justificar. Eu não daria isso. Você já decidiu, falei. Ela dobrou outra blusa e a encaixou. Sim. Eu decidi. O silêncio se alongou entre nós. Ela evitava meus olhos, esperando que eu quebrasse com raiva, súplica, qualquer coisa em que pudesse se agarrar. Eu não dei nada. Quando a mala foi fechada, dei um passo à frente, não em direção a ela, mas até a porta da frente. Abri-a, deixando o ar da noite entrar. Ela congelou, as mãos presas na alça da mala. Você vai mesmo só me deixar ir? Perguntou, a voz falhando pela primeira vez. Encarei-a, firme, controlado. Você queria uma saída limpa. Aqui está. O maxilar dela se apertou, e arrastou a mala passando por mim. Não a toquei, não bloqueei seu caminho. Apenas permaneci no batente enquanto ela caminhava para a noite. A porta se fechou suavemente atrás dela, não com um estrondo, mas com uma sensação de fim mais cortante do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. Naquele instante eu soube, meu silêncio falaria mais alto do que a traição dela jamais poderia. A casa estava mais silenciosa do que jamais estivera. A ausência dela não era barulhenta, era constante, como a retirada lenta de um peso de uma prateleira que você nem lembrava estar suportando demais. Caminhei de cômodo em cômodo naquela noite, não à procura dela, mas de mim mesmo. Cada canto guardava vestígios de anos que eu achava serem sólidos, feriados que ela deixou de lado para terminar a faculdade, turnos extras que eu me voluntariava para pagarmos suas dívidas mais rápido, jantares que perdi porque acreditava que estabilidade importava mais do que momentos passageiros. Eu havia construído uma vida em torno da permanência, apenas para descobrir que permanência era ilusão. Havia sussurros mesmo naquela época, pequenas observações que eu captava quando ela pensava que eu não estava ouvindo. Menções de um colega de trabalho com quem ela passava só um tempinho a mais, mensagens que chegavam tarde, descartadas como nada. Eu não queria acreditar, mas a forma como ela partiu me mostrou que eu não estava enganado. Ninguém arruma uma mala em plena tarde se não há alguém esperando do outro lado. Ainda assim, não deixei a amargura me dominar. No trabalho, na manhã seguinte, entrei como sempre fazia. Minha mesa era a mesma, os projetos inalterados. Em meio a tudo desmoronando na vida pessoal, meu mundo profissional permanecia intacto. 18 anos na Dalston Engenharia me deram uma reputação não de genialidade, mas de firmeza. Quando eu dizia que ia terminar algo, estava terminado.
Esse tipo de confiabilidade não chama atenção, mas conquista respeito. Durante uma pausa, um colega se aproximou. Michael apoiou-se na beira da minha mesa, a voz cautelosa. Tom, eu soube, sobre sua esposa. As pessoas comentam. Só queria dizer que sinto muito. Olhei para ele, sereno. Não sinta. Ela fez a escolha dela. Ele franziu levemente a testa. Você parece tranquilo. Eu estaria furioso. Ou destruído. Ou os dois. Pensei naquilo. Talvez eu seja os dois. Mas raiva não conserta nada. E quebrar não é uma opção. Ele me estudou, esperando mais, mas deixei por isso mesmo. Eventualmente, ele assentiu e se afastou, embora eu percebesse que não tinha entendido por completo. A maioria das pessoas não entende. Esperam gritos, lágrimas, um espetáculo para combinar com a traição. Não sabem o que fazer quando encontram, em vez disso, compostura. Naquela noite, sentei sozinho à mesa da cozinha com uma xícara de café, deixando o silêncio se espalhar ao meu redor. Não era reconfortante, ainda não, mas também não era sufocante. Era outra coisa, um lembrete de que palavras, quando desperdiçadas, só alimentam o fogo. Minha contenção a deixou inquieta quando saiu. Vi isso na hesitação dela na porta. E agora, percebi, esse mesmo silêncio também incomodava todos os outros. Eles esperavam que eu desmoronasse. Em vez disso, eu ainda estava de pé. Não demorou para as notícias chegarem até mim. Eu nunca perguntei, nunca procurei atualizações, mas as pessoas têm uma maneira de compartilhar o que acham que você deve saber. Um colega comentou primeiro, de passagem, quase por acidente. Vi a Claire no centro, disse ele, abaixando a voz. Ela não parecia feliz. Estava com alguém. Pareciam tensos. Ele se interrompeu, percebendo que talvez tivesse falado demais. Eu apenas assenti e voltei ao meu trabalho. Mais tarde, ouvi mais. Amigos que antes eram dela me procuraram com uma preocupação disfarçada, contando coisas que ela provavelmente achava que eu nunca ouviria. Discussões em público, trocas ríspidas sobre dinheiro, o parceiro dela desprezando suas opiniões diante dos outros. Não era a fofoca que eu queria, mas confirmava o que eu já suspeitava. Ela achou que estava deixando para trás um peso, apenas para descobrir que agora carregava um ainda maior. Uma noite, Michael tocou no assunto de novo enquanto revisávamos um projeto. Tom, não me leve a mal, mas ela não parece estar melhor. As pessoas falam que eles brigam o tempo todo. Alto bastante para os vizinhos ouvirem. Mantive minha voz firme. Isso não é mais da minha conta. Mas não te incomoda? Depois de tudo que você deu. Pensei com cuidado antes de responder. Não me incomoda. Isso só me mostra que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Você não precisa cavar para achá-la. Ele balançou a cabeça, quase frustrado com a calma que eu demonstrava. Você é diferente, Tom. A maioria dos homens se perderia na raiva. A raiva consome energia, eu disse. Prefiro usar a minha em outro lugar. E foi só isso. Deixei que ele acreditasse que eu estava intocado, embora em silêncio eu me permitisse um pequeno reconhecimento. Havia uma certa satisfação contida em ver a história dela se desfazer. Não porque eu desejasse o mal, mas porque me mostrava que eu estivera certo o tempo todo. Ela deixou a estabilidade pela emoção, mas a emoção se desgasta quando as contas se acumulam e o respeito se perde. Eu não precisava lembrá-la do que havia perdido. A vida estava fazendo isso por mim. Cada relato que eu ouvia pintava o mesmo quadro, o parceiro a diminuindo em público, discussões sobre um dinheiro que ela já não tinha, planos desmoronando tão rápido quanto eram feitos. Ela queria uma vida mais limpa, mas o que encontrou foi caos. Enquanto eu me sentava sozinho na minha cozinha à noite, tomei uma decisão. Eu não ligaria. Não correria atrás. Nem sequer corrigiria as mentiras que ela pudesse estar contando aos outros. As rachaduras na nova vida dela não eram minhas para expor. Elas se abririam sozinhas até que a fundação desmoronasse.
Meu papel era simples, ficar parado e deixar a gravidade fazer o seu trabalho. As semanas após a partida dela poderiam ter sido um vazio, mas em vez disso se tornaram uma espécie de reinício. No trabalho, fui convidado a assumir responsabilidades adicionais depois que um dos nossos gerentes seniores se aposentou inesperadamente. Não era um trabalho glamouroso, apenas complexo, projetos que exigiam paciência, longas horas e uma mão firme. O tipo de trabalho que outros evitavam porque não trazia recompensas rápidas. Aceitei sem hesitar. Estabilidade se constrói em incrementos silenciosos, não em lampejos. Quanto mais eu investia nesses projetos, mais as pessoas começavam a notar. Reuniões que antes passavam sem muita atenção agora ganhavam peso quando eu falava. Eu não buscava reconhecimento, mas ele chegava de qualquer forma. A competência tem uma maneira de se tornar visível, mesmo no silêncio. Uma tarde, durante uma pausa, fui acompanhado por uma colega mais nova, Ana. Ela estava na empresa há apenas um ano, mas era observadora. Sentou-se à minha frente, o tom curioso. Tom, posso dizer algo sem parecer estranho? Pode falar. Você se porta de forma diferente. Todos sabem o que aconteceu com a Claire. Mas você vem todos os dias, calmo, focado. Acho que a maioria das pessoas desabaria sob esse tipo de peso. Considerei as palavras dela com cuidado antes de responder. Se desfazer não resolve nada. O silêncio faz mais do que o grito jamais poderia. Ele mantém você firme e desconcerta quem espera que você quebre. Ela me estudou por um momento, depois assentiu lentamente. Acho que as pessoas respeitam você mais por isso. Não só pelo seu trabalho, mas pela forma como você se conduz. A observação dela permaneceu comigo mais tempo do que eu esperava. Respeito nunca é algo que você exige, é algo que conquista quando os outros veem você se manter de pé. Minha vida fora do escritório estava mais silenciosa, mas dentro dele, eu estava construindo algo mais sólido do que aquilo que me havia sido tirado. À noite, quando chegavam até mim notícias sobre o caos que se desenrolava na nova vida de Claire, eu não podia deixar de traçar o contraste. Enquanto ela levantava a voz em discussões sobre dinheiro ou suportava humilhações públicas, eu traçava um rumo diferente. O meu não era cheio de drama, mas de consistência. Esse tipo de progresso silencioso não vira manchete, mas constrói uma base que dura. Michael também percebeu. Uma noite ele comentou, você não é mais o mesmo de antes. Parece, mais forte. Não estou mais forte, corrigi. Só estou mais claro. Quando o barulho te cerca, o único caminho é o silêncio. Ele corta mais fundo que palavras. Isso se tornou minha filosofia não dita, e o efeito foi sutil, mas inconfundível. Pessoas que antes me olhavam com pena agora me viam com algo diferente. Não simpatia, mas respeito. Elas podiam ver quem estava firme e quem estava desmoronando. E silenciosamente, sem anúncio, o equilíbrio começou a se mover a meu favor. Foi numa terça-feira à noite que o telefone tocou. Quase não atendi. O nome dela na tela parecia estranho depois de tantas semanas de silêncio. Mas a curiosidade venceu a hesitação. Tom, ela disse, a voz mais suave do que eu lembrava. Podemos conversar. Deixei a pausa se alongar antes de responder. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre tudo. Acho que cometi um erro. O tom dela carregava uma fragilidade que eu não tinha ouvido quando saiu com a mala. Naquele dia, ela estava certa, quase triunfante. Agora soava pequena, incerta. Que erro você está falando? Perguntei, firme. De ter ido embora. Dele. De tudo. Eu não estava pensando direito. Eu achei, ela vacilou, depois tentou de novo. Achei que as coisas seriam diferentes. Mas não são. Ele não é quem eu pensei que fosse. E você? Ela parou, esperando que eu preenchesse o silêncio. Eu não preenchi. Finalmente, ela sussurrou, você não parece surpreso. Não estou, eu disse. Você fez uma escolha. Agora vive com ela. A respiração dela falhou, curta e irregular. Então é isso? Você nem vai considerar.
Não, interrompi, calmo mas firme. Não vou. Houve um longo silêncio antes que ela falasse de novo, a voz rachando. Você mudou. Não, respondi. Eu só parei de te dar o poder de me abalar. A ligação terminou pouco depois, a frustração dela escapando em palavras secas. Eu não desliguei com raiva. Desliguei firme. Mais tarde naquela semana, ela apareceu em pessoa. Passou no escritório, esperando perto da entrada até eu sair. Os olhos dela buscavam os meus com urgência. Tom, por favor. Você não precisa dizer sim agora. Só pensa nisso. Eu não preciso pensar, eu disse. Eu já sei. Ela piscou, atônita com a firmeza. Antes, conseguia me puxar para discussões, brincar com a minha lealdade, dobrar o meu silêncio até eu ceder. Esse poder acabou. Quando voltei para dentro, Michael me esperava perto da mesa. Ele tinha visto ela rondando lá fora. Era ela, não era? Sim. E nada, respondi simplesmente. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu devagar. Bom. Não deixe ela desfazer o que você construiu. Não vou. Naquela noite, sentado sozinho, pensei na arrogância que ela mostrou quando foi embora, a certeza de que estava trocando para melhor, de que eu iria desmoronar depois dela. Agora, a voz não carregava mais confiança. Carregava desespero. E eu percebi algo importante, ela não estava apenas tentando me alcançar. Estava tentando recuperar a estabilidade que achou que encontraria em outro lugar e perdeu. Ela foi embora frustrada, desarmada pela minha recusa calma. E pela primeira vez, vi claramente que o velho poder dela sobre mim tinha desaparecido. A queda não veio silenciosa. A notícia correu rápido, e logo não precisei mais adivinhar o que estava acontecendo na vida dela. As pessoas falavam abertamente, às vezes com pena, às vezes com uma certa satisfação cruel. Claire e o novo parceiro tinham virado exemplo de alerta, discussões altas o bastante para vizinhos comentarem, problemas financeiros impossíveis de esconder, o desprezo dele por ela acontecendo em público. O que ela antes tentava manter polido havia se partido por completo. No início, eu mantinha minhas respostas mínimas quando alguém tocava no assunto. Uma manhã, no refeitório, Ana disse em voz baixa, encontrei a Claire no centro. Ela parecia cansada. Acabada. Difícil de ver. Mexi meu café, meu tom calmo. Escolhas têm peso. Às vezes, mais do que se espera. Ela inclinou a cabeça, me observando. Você não parece amargo. A maioria pareceria. Eu não preciso ser, respondi. A vida dela está mostrando o que minhas palavras nunca mostrariam. Não havia triunfo na minha voz, apenas clareza. Mas percebi pelo olhar de Ana que ela respeitava minha postura. E não era só ela. Mais colegas começaram a se aproximar, não mais com pena, mas com algo próximo da admiração. Eu já não era o homem abandonado, era o que tinha resistido e permanecido firme. Até Michael, que antes achava que minha calma era repressão, mudou o tom. Num almoço, comentou, é estranho. Antes as pessoas sentiam dó de você. Agora falam de como lidou com tudo com dignidade. Parece que a história virou. Não virou, respondi. Só se revelou. O tempo sempre faz isso. Ele assentiu, pensativo. Ainda assim, é raro. A maioria desmorona. Você não. As palavras dele não eram necessárias, mas confirmavam o que eu já percebia. O respeito havia mudado. Enquanto ela perdia espaço em público, eu ganhava em silêncio. E não precisei mover nada, a vida tinha reorganizado o tabuleiro por mim. Nunca zombei dela nem repeti fofocas. Esse não era meu papel. Mas, em silêncio, reconheci a ironia. Ela saiu em busca de algo melhor, certa de que estava trocando para cima. Em vez disso, entrou em instabilidade, enquanto a estabilidade que deixou só se aprofundava. A confirmação final veio de um conhecido em comum que disse sem rodeios, ela parece menor agora. Como se carregasse o peso das próprias escolhas.
Não respondi, apenas dei um leve aceno. Nessa altura, estava claro. Social e emocionalmente, ela tinha diminuído, sua reputação se desfazendo junto com a relação. E eu, apenas por permanecer firme, segui intocado. Ela apareceu sem avisar, e por um momento eu nem soube se devia abrir a porta. Mas algo em mim disse que era hora. Quando saí, ela estava ali parada, olhos inchados, voz trêmula. "Podemos conversar?" ela perguntou, quase sussurrando. Eu assenti, mas continuei onde estava. "Pode falar." Ela se atrapalhou nas palavras no começo, até que finalmente soltou: "Eu cometi um erro. Achei que ir embora me daria algo melhor, mas não deu. Tudo desmoronou. Eu estava errada sobre você, sobre nós." Deixei o silêncio se instalar, o peso das palavras pairando no ar. Ela esperava a raiva, que eu explodisse, mas não havia mais nada em mim para dar desse jeito. "Eu nunca te pedi perfeição", eu disse. "Só pedi honestidade. E quando você escolheu outra pessoa, deixou claro qual era o meu lugar." O rosto dela desmoronou. "Eu me arrependo todos os dias. Achei que você era quieto demais, estável demais, que eu precisava demais. Mas esse silêncio, sua calma, era a força. Eu vejo isso agora. Devia ter visto antes." Respirei fundo, mantendo o tom firme. "Você não queria estabilidade. Queria emoção, mesmo que fosse construída em mentiras. E quando a emoção acabou, você se viu de mãos vazias." Ela estendeu a mão como se fosse me tocar, mas parou no meio do caminho, tremendo. "Não há chance? Nem depois de tudo que vivemos?" Balancei a cabeça. "No momento em que você fez as malas, foi você quem fechou essa porta. Eu não bati, você bateu. E eu segui em frente. Isso não é crueldade, é só a realidade." As lágrimas caíram mais fortes, a voz dela se partindo. "Achei que podia te ferir. Achei que você rastejaria de volta, mas em vez disso você ficou mais firme. Todos veem isso agora. Eu não sei quem sou sem você." Olhei para ela, firme, inabalável. "Isso é algo que você vai ter que descobrir sozinha. Eu não posso mais carregar esse fardo por você." Por um instante, ela desabou em silêncio, olhando para o chão como se buscasse palavras que pudessem desfazer o estrago. Mas nenhuma veio. E eu não ia resgatá-la disso. Por fim, eu disse: "Espero que você encontre paz, de verdade. Mas não será aqui." Os olhos dela se ergueram para os meus, procurando algum traço do homem que perdoava com facilidade. Mas ele já não existia, substituído por alguém que ela mesma havia forjado sem perceber. Eu me virei, entrei de volta e fechei a porta atrás de mim. Não com rancor, não com triunfo, apenas com finalização. Ela ficou do lado de fora com suas escolhas, enquanto eu permanecia dentro do silêncio que sempre escolhi. Eu costumava pensar que vingança precisava ser barulhenta para ser real, que exigia espetáculo, um golpe inegável que deixasse a outra pessoa atordoada. Mas quando olho para trás agora, percebo que o oposto era verdadeiro. O poder não estava em gritar ou bater portas, estava no controle, no silêncio que escolhi quando tudo dentro de mim queria explodir. Esse silêncio acabou sendo a resposta mais afiada que eu poderia ter dado. Numa tarde, meses depois que ela se foi, sentei com Martim para um café. Ele tinha sido um dos poucos que me apoiou nos momentos mais difíceis. Ele me olhou e disse: "Você parece mais leve de alguma forma. Como se tivesse atravessado para o outro lado." Eu sorri. "Acho que sim. É estranho." Eu não a confrontei, não manchei o nome dela, nem levantei a voz. Simplesmente deixei que fosse embora. E, ainda assim, aqui estou eu, mais forte do que antes. Ele se recostou, me estudando. A maioria das pessoas não teria tido essa paciência. Teriam exigido uma cena. Mas você apenas ficou em silêncio. Não foi fácil, admiti. Cada parte de mim queria reagir. Mas no momento em que não disse nada, percebi que ela teria que carregar as próprias escolhas sem que eu amortecesse. Meu silêncio não foi rendição.
Foi a única forma de fazê-la encarar a si mesma. Martim assentiu devagar. E ela encarou. Pensei na última visita dela, na forma como sua voz falhou quando tentou pedir perdão, em como parecia menor do que a mulher que um dia conheci. Sim, respondi por fim. Mas não por algo que eu tenha feito a ela. Ela desmoronou sob o peso do que fez a si mesma. A verdade é que minha vida havia preenchido os espaços que ela deixou para trás. O trabalho se tornou mais estável, as amizades se aprofundaram e já não sentia a sombra de esperar pela aprovação dela. Reconstruí sem a raiva como combustível, e isso tornou a base mais firme. Eu não precisava provar nada para ela, nem para ninguém. Quando voltei para casa naquela noite, percebi que a vingança que eu achava querer nunca foi sobre fazê-la sofrer. Foi sobre provar que eu podia sobreviver sem amargura. Ela pensou que me destruiria ao partir, que eu imploraria ou desmoronaria. Em vez disso, foi ela quem não encontrou o chão, e eu quem permaneceu firme e sereno. O silêncio me levou mais longe do que a raiva jamais poderia. Ele me deu espaço para curar, espaço para crescer, espaço para ver que a verdadeira vitória não está em derrubar alguém, mas em recusar deixá-lo te derrubar. Então, quando as pessoas perguntam como consegui, dou a única resposta que importa. Às vezes, a coisa mais alta que você pode dizer é nada.